você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. É interessante que durante esses dias nós temos trazido mensagens, palavra, direcionamento de Deus, e eu não quero, irmãos, parecer repetitivo naquilo que eu lhes falo, mas eu não posso também me calar diante daquilo que Deus tem colocado em meu coração. Acredito que é um tempo em que precisamos ter um foco muito bem direcionado, para não errarmos o caminho, para não nos perdermos nesse tempo tão difícil que nós vivemos. E eu separei para hoje uma palavra com o tema: Deus não joga dados. Deus não joga dados. Essa frase foi dita por um famoso físico chamado Albert Einstein. Foi ele que declarou isso, quando ele se referia à complexidade do universo, das leis perfeitas do universo. Ele via não a obra do acaso, não uma mera coincidência, mas um propósito que delineava todas as coisas. O seu conhecimento, a sua inteligência fez olhar para todas as coisas criadas e perceber ordem, perceber organização e propósito. Portanto, ele declarou em um de seus discursos: Deus não joga dados com o universo. Deus não joga dados. Durante estes 110 dias que estivemos ausentes da nossa celebração presencial, eu tenho tentado buscar entender qual é o propósito que Deus tem nisso tudo. Por que tudo isso está acontecendo? A minha mente ficava buscando um propósito, uma razão. O que de imediato entendi e compartilhei com os irmãos, através das celebrações, das mensagens, das lives que nós fizemos, é que eu entendo que Deus tem alguma lição para nós, alguma lição que precisa ser aprendida e que dificilmente nós aprenderíamos em outra circunstância. Por isso Ele nos conduziu a esse momento, por isso que Ele nos trouxe pelas suas mãos até uma crise global sem precedente, para que nós pudéssemos dar atenção a Ele que não estávamos dando. E durante esse tempo, aquilo que Deus tem colocado em meu coração, irmãos, e que eu tenho declarado insistentemente, é no sentido que precisamos estar atentos. A igreja precisa estar atenta, você precisa estar atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Deus quer falar com você, amém? Deus quer falar com cada um de nós. Eu não tenho dúvida daquilo que está em Provérbios capítulo 16, versículo 4, quando declara que Deus, o Senhor, faz tudo com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Não há nada neste universo, não há nada neste mundo que Ele não tenha feito com um propósito muito bem estabelecido. E eu ainda disse na semana passada que a natureza desse propósito que Deus tem é uma natureza que tem como final, como finalidade, abençoar a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, declara a palavra do Senhor: eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Querido, de uma maneira extraordinária, de uma maneira incrível, de uma maneira que foge à razão humana, Deus tem um propósito, e esse propósito em tudo que está acontecendo é abençoar a sua vida, é nos abençoar. No domingo passado falei para vocês sobre o risco eminente que nós temos à frente, o risco do esquecimento, o perigo de cairmos na rotina, o perigo de nós vivenciarmos tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mais de 1 milhão de infectados, mais de 60 mil mortos, e ainda assim retornarmos para a nossa velha vida, retornarmos para a rotina. Ah, pastor, que saudade de voltar para aquela rotina. Se você está pensando assim, querido, você não entendeu absolutamente nada daquilo que Deus está tentando gritar aos seus ouvidos, gritar ao seu coração. Deus quer chamar a sua atenção. E esse é um perigo real que nós temos, o perigo de esquecermos, o perigo de não darmos os passos necessários para a real mudança. Assim como o filho pródigo, que disse na semana passada que ele poderia ficar simplesmente na mera conjectura de como seria bom se ele voltasse para a casa do seu pai, mas não tivesse de fato colocado o pé na estrada e desse o primeiro passo,
a sua história seria completamente diferente. Queridos, hoje eu quero nos falar sobre uma oportunidade, uma grande e preciosa oportunidade que Deus está nos dando nesse tempo. E eu primeiro preciso explicar para você como que eu cheguei nesse texto. Quarta-feira, eu dou atendimento do plantão aqui na igreja. Estava aqui, minha Bíblia aberta e pedindo a Deus: Senhor, eu queria tanto entender qual o propósito que o Senhor tem nisso tudo. Mas no domingo passado, eu preguei e eu falei que ninguém consegue alcançar a mente de Deus. Nenhum ser humano consegue chegar à mente de Deus. Ele é infinito, Ele é eterno. Senhor, ninguém pode entender os planos que o Senhor tem para nós nesse tempo. E eu pedi: Senhor, eu queria tanto entender qual o propósito que o Senhor tem nisso tudo, porque nós estamos vivendo isso, gente. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Eu queria entender o porquê. Por quê? Qual é a razão? Qual o propósito que o Senhor tem nisso tudo? E a gente entra numa questão de mistério, né? Eu não sei se você acredita nessas coisas, mas eu também, se você não acredita também, não tem problema. Talvez no final da mensagem você tire suas próprias conclusões, se essa palavra que eu trago para você nessa oportunidade, se é mera conjectura do pastor, ou se é revelação da palavra do Senhor. Eu pedi: Senhor, comecei a orar e pedi a Deus. Irmãos, eu estava no meu gabinete sentado, entra um vento, bate um pé de vento na minha mesa, a Bíblia folheia de um lado a outro e para em cima do texto que eu vou pregar hoje. E eu olhei para o texto, eu li o texto e falei assim: misericórdia, o que é isso? Eu não sei se você acredita nessas coisas. Pastor, isso foi uma mera coincidência. Então você quer dizer que você é daqueles que acredita na obra do acaso, né? É um direito seu. Eu não acredito, né? Eu acredito que tudo acontece por um propósito de Deus e tem o controle de todas as coisas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 9 a 14, foi o texto que o Senhor me entregou na quarta-feira à tarde, aqui na igreja, e que passo a compartilhar com você agora. Versículo 9 fala assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Quando eu li esse texto, é certo que já o tinha lido inúmeras vezes, mas quando eu li nessa quarta-feira, esse texto saltou aos meus olhos, ele tocou no meu coração, justamente porque esse texto faz parte de uma narrativa que o evangelista fala acerca das características do tempo do fim. Ele está narrando na parte final do seu livro uma profecia, uma palavra escatológica, uma palavra acerca do fim dos tempos, e aqui ele abre um parêntese para nos dar um apontamento acerca do propósito da espera para o cumprimento da promessa. Por que ainda não aconteceu? Por que ainda não veio? Por que ainda não chegou o dia? E ele vai pontuando de maneira precisa, o que para mim, ao meu coração, se trata de maneira inegável do propósito implícito nessa pandemia global do coronavírus. O porquê, qual é o propósito disso tudo? Versículo 9 deixa muito claro: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja que coisa maravilhosa a Bíblia nos revela, gente. Tudo que está acontecendo nesse tempo, as coisas que nós não entendemos, coisas que nem a mente mais brilhante consegue alcançar, está dentro do propósito eterno de Deus, debaixo de um controle absoluto do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 13, declara que nada em toda a criação está oculto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Irmãos, nada está oculto, tudo está descoberto, exposto diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2 ainda declara: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer é tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Mateus capítulo 10, versículo 29 declara: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Veja o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Ele tem um controle absoluto sobre tudo. Ele é soberano. Diz o texto que nenhum pardalzinho cai e morre sem o consentimento dele. Tudo está debaixo do propósito de Deus. Não existe outra opção, outra possibilidade para o universo. Tudo está debaixo do propósito. A única criatura no universo que vive fora do propósito de Deus é o homem. Somente eu e você temos a opção de sermos conhecedores do propósito e não vivermos segundo o propósito. Romanos capítulo 8, versículo 19 declara a palavra: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A própria criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vejam, irmãos, onde eu quero chegar com essa palavra. Tudo o que acontece nesse mundo, seja científico, seja econômico, seja militarmente falando, seja na área da saúde, seja nos relacionamentos, todas as variáveis que compõem a vida, tudo isso que torna a nossa vida única, tem um propósito claro e definido, e tudo isso em um futuro próximo vai acabar se desembocando em um momento único, apoteótico de fechamento da história. Quando eu estava tentando entender essa palavra, eu me imaginei dentro de um supermercado. Parece estranho, mas eu tive essa imagem na minha mente. Eu não sei se você já foi nesses grandes mercados que tem em São Pedro, muito grande, vende para atacado, e você chega lá, existem milhares e milhares de opções, e você pega um produto daqui, um produto acolá, e você anda, e é capaz de você não ver tudo, e você pega ali da perfumaria, do alimento, da carne, vai pegando muitas coisas que são as suas necessidades, e você junta tudo aquilo no carrinho que compõe a sua vida, e você leva para o caixa. No caixa, todos os itens que você escolheu vão ter que ser identificados, vão passar lá pelo rastreio do código de barra, e o devido valor terá de ser pago. Querida, a nossa vida é essa complexidade toda de escolhas, de opções, de sonhos, de ideais, de caminhos, mas tudo isso vai convergir para um momento único de prestação de conta. Tudo está sendo empurrado para aquele momento onde nossa identidade será verdadeiramente revelada. Meus queridos, tudo que acontece nessa vida tem um propósito. Não acredito no acaso, mas acredito no propósito de Deus. E a única possibilidade para a sua vida no futuro é você não ser achado dentro desse propósito, é você não estar vivendo segundo o propósito de Deus. Você pode simplesmente ignorar o propósito, você pode viver a sua vida fugindo desse propósito.
tentando viver indiferente a essa realidade. 2 Pedro 3,9, texto que já li a terceira vez que vou ler, diz lá: Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual o propósito que Deus tem para a nossa vida, irmãos? Qual o propósito que Deus tem para nós? Para mim é muito claro que o propósito de Deus para tudo que está acontecendo nesse tempo é demonstrar a sua paciência para conosco, para que ninguém se perca, e para dar a você, a mim, a todos nós, à humanidade, a oportunidade do arrependimento. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que você mude a direção da sua vida. Querido, nós estamos chegando a um momento de desfecho, estamos caminhando, a história está caminhando para um momento em que nós estamos sendo confrontados com a brevidade da vida. E essa é a palavra que Deus tem para você hoje, querido. Se arrependa, mude a direção da sua vida, esteja muito atento às escolhas que você tem feito, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. É para mudarmos, é para nos arrependermos. Ainda existe essa oportunidade, mas está acabando. Versículo 10 declara: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai chegar. Ninguém se planeja para a chegada do ladrão. Você não tem como saber a hora certa que ele vem. Você não sabe por onde ele vem. Se o soubesse, certamente se prepararia, resguardaria a sua casa. Assim diz a palavra do Senhor acerca da volta de Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 39 e 40 declara: entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não o esperam. Há necessidade de prontidão, você precisa estar preparado. E para estar preparado, eu preciso reavaliar coisas, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a direção da minha vida. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 a 6 declara: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Mais uma vez, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Veja que interessante, esse texto declara no versículo 1: vocês mesmos sabem perfeitamente. Olha o que a palavra está dizendo para você hoje, gente. Você mesmo tem condição de ter esse conhecimento. Pastor, como é que eu vou saber? Pastor, como é que eu vou saber? Você tem condição de saber perfeitamente. O texto está dizendo que não será necessário uma interpretação, uma exegese do pastor. Não vai ser necessário uma pessoa muito especialista para poder ter aqui uma radiografia da Bíblia para falar: ah, é isso, se prepare. Você não vai precisar do seu pastor no púlpito falando: olha, está acontecendo, esse é um sinal. Vocês estão vendo o sinal, gente? Ó, está muito claro. Não será necessário. Nós saberemos. Você vai saber lá no fundo do seu coração, sem que ninguém lhe fale nada, no seu coração você vai sentir: isso é um sinal. Isso aí é um sinal. Vocês mesmos sabem perfeitamente. Lucas capítulo 12, versículo 54 declara Jesus: dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos?
Olha o que Jesus está falando para você. Você tem a capacidade de fazer um julgamento por conta própria, sem a necessidade de uma interferência externa, e você vai concluir: ei, isso aí é um sinal, ei, isso aí é uma evidência de que algo está acontecendo. Jesus está voltando, sim, eu entendo assim, sem que ninguém lhe fale nada, vocês saberão perfeitamente. Versículo 2, ele fala assim: então, como a mulher, ele compara esse sentimento, ele compara isso à mulher grávida e às dores da gravidez. As dores são os sinais que a criança está prestes a nascer, é o que a mulher fica atenta, já está lá com seus 8 para 9 meses, está chegando a hora, está chegando, ela sabe que está chegando a hora, e quando vem as dores, quando começam as contrações, não precisa do médico, não precisa mais ninguém, ela sabe, está chegando a hora, essa criança vai nascer. Irmãos, no meu entendimento, nós estamos vivendo as primeiras contrações, uma contração forte, sabe por quê? Todo mundo sentiu. Se o mundo inteiro não tivesse sentido, não seria uma contração, mas todo o planeta sentiu a primeira contração. E aqui eu tenho uma notícia não muito agradável para passar para você. Gostaria de hoje trazer assim uma notícia bacana, né? Uma promessa de vitória para a sua vida, mas como seu pastor, ou melhor, eu não tenho ovelhas aqui, eu tenho amigos, eu preciso dizer a verdade para você. Sabe essa dor? Só vai piorar. Eu poderia, falar qualquer outra coisa, mas não seria verdade. Essa dor vai ficar mais evidente a cada dia que se passa, para que seja manifesto o Filho de Deus. Se prepare para isso. Se prepare para isso. Versículo 3: vocês não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Já disse isso aqui antes, gente. Não entendo o motivo de tanta surpresa. Eu não consigo entender a razão para tanto crente estar com medo, tanto crente estar preocupado. Isso tudo já foi revelado, irmãos. Isso tudo está na palavra há mais de 2000 anos. Por que isso nos surpreende? Nós não estamos nas trevas da ignorância, já temos conhecimento da verdade. Não deveríamos nos surpreender com dias assim. 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse lhes acontecendo. Não se surpreenda, não se surpreenda. Versículo 4 vai declarar: mas estejam atentos e sóbrios. Estejam atentos e sóbrios. É justamente porque não estamos surpreendidos com isso tudo, devemos estar atento e sóbrio. Estar atento aqui significa que eu não posso dormir, eu preciso estar acordado, eu preciso vencer a sonolência espiritual que caracterizou, a meu ver, a geração até o início da pandemia. Uma geração que vivia dentro da igreja dormindo, uma geração que tinha toda a oportunidade de celebração, de se reunir, cultuar, e vivia dormindo espiritualmente. Não estavam acordados para Deus, não estavam experimentando as coisas vivas de Deus. Romanos capítulo 13 versículo 11 diz: façam isso compreendendo o tempo que vocês vivem. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima do que antes. Irmãos, chegou o tempo, chegou a hora de você despertar do sono. Acorda, acorda, irmão. Chegou o tempo do despertamento da igreja. O texto também fala que precisamos estar sóbrios. Sobriedade é o estado de espírito de quem não se embriagou, de quem não teve seus sentidos alterados pela bebida forte. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que não tem um bom discernimento das coisas. Ela não enxerga muito bem, ela não ouve muito bem, ela não fala perfeitamente, os seus movimentos são alterados. Meus irmãos, entendam o que está escrito nesse texto da palavra. Precisamos estar atentos, acordados, ok, mas não somente acordados, eu preciso estar sóbrio de tudo aquilo que entorpece a nossa mente,
de tudo aquilo que altera os nossos sentidos. E aqui eu não falo sobre bebida, falo aqui sobre aquilo que você permite entrar na sua vida e que te contamina por dentro. A Bíblia fala em Mateus 15, 16, 17. Será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e depois mais tarde é expelido? Não é o que entra pela boca do homem que o contamina. O texto não está dizendo sobre isso. O texto está dizendo sobre aquilo que você permite entrar na sua vida e que te contamina por dentro. Não é sobre o que você consome, mas sobre aquilo que consome você. É aquilo que vai te remoendo por dentro. É aquilo que você permite entrar na sua vida e vai te contaminando, como o medo, o desespero, o pânico, a depressão, as notícias falsas, uma visão pessimista da vida. Tudo isso vai corroendo a gente por dentro. E como isso é servido em abundância no nosso tempo? Como que isso é servido em copos cheios na nossa geração? Uma visão de terrorismo, de medo. Tem muita gente embriagada de notícia ruim. Tem muita gente embriagada com notícias ruins. Tem muito crente, você que está me acompanhando pelo culto online, tem muito crente tão embriagado de notícia ruim, que poderia estar no culto aqui, mas não está, porque está dominado pelo medo, pelo pânico, pelas notícias falsas. Existem pessoas que gostariam de estar, mas não podem. E tem gente que pode estar e talvez nunca mais volte aqui, porque está embriagado com o medo, embriagado com notícias que consomem por dentro. Irmãos, são pessoas que perderam o foco, que nós não andamos pela vista, nós não andamos por aquilo que é palpável, nós andamos pela fé. Qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que você tem? Ah, pastor, eles vão fazer uma vacina e vai dar tudo certo. Qual é a garantia que você tem? Que você vai viver mais um ano, mais um mês, mais um dia, com vacina, sem vacina, com coronavírus ou sem ele? Querida, nossa vida é pela fé. A fé é o firme fundamento, é onde você pode edificar. Tem gente que não está mais andando segundo o propósito de Deus, mas decidiu andar segundo a proposta que esse mundo tem oferecido, os valores, o sistema desse mundo. Não é em vão que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, declara assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, está ao vosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Veja que as mesmas características necessárias que ele declara, sejam sóbrios e vigilantes, acerca do tempo do fim, ele fala sobre a natureza da sua vida com Deus. Fica sóbrio, irmão, não tenha os seus sentidos alterados, não. Esteja vigilante, acordado. Sabe por quê? Porque o diabo, seu adversário, ele está ao nosso derredor. Meu irmão, minha irmã, não se engane, esse tempo tem sido um banquete para ele, porque muitos têm sucumbido ao medo, ao pavor, e esqueceram-se de buscar o manancial de água viva que é o Senhor. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Versículo 11 vai perguntar isso: visto que tudo assim acontecerá, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Já para eu pensar nisso, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Esse texto é fantástico, irmãos. Hoje nós vivemos dias difíceis, nós fomos forçados a nos adaptar a um novo momento. A palavra do momento é essa: adaptar, é flexibilizar. Tivemos que adaptar toda a nossa realidade. Não dá mais para viver do jeito que nós gostaríamos. Não se engane, o normal, o novo normal vai mudar. O passado já passou, agora vai ser diferente. Não dá mais para viver do jeito como você gostaria de viver. Não adianta reclamar que você não gosta de máscara. Eu também não gosto, não, mas tem que usar.
Ah, pastor, é muito chato esse negócio de ficar na porta da igreja e ter que ver se a pessoa está com febre. Quem está com febre não vai vir para a igreja, mas tem que medir, tem que fazer. E eu acho que, de certa maneira, nós estamos nos adaptando bem. Eu fui na feira um sábado desse, fiquei impressionado. Na feira todo mundo de máscara. Amém. A barraquinha que vende banana tem álcool gel. Estamos adaptando bem, gente. Estamos adaptando a essa nova realidade, a esse novo momento. Por outro lado, eu vejo uma coisa muito séria, que um decreto municipal, que as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tudo isso nós somos ágeis e obedientes para obedecer, menos no que diz respeito àquilo que Deus quer de nós. Somos teimosos, somos desobedientes para atender os preceitos e as recomendações para termos uma vida abençoada. A prefeitura colocou um decreto rapidinho, vamos obedecer, vamos botar máscara. A gente não gosta, mas a gente bota. O Senhor publicou o seu decreto há 2000 anos atrás, e até hoje a gente não consegue obedecer, a gente não consegue se adaptar. O texto diz que tudo isso nos leva a pensar sobre que tipo de pessoa é necessário que sejamos, não o que nós queremos, mas o que é necessário. Querido, o que eu prego para você hoje não é sobre aquilo que você quer, mas aquilo que é necessário, sobre a mudança que é necessária para esse tempo. Eu creio, irmãos, que uma peneira está passando, e Deus vai levantar a sua igreja. Diz a palavra do Senhor que naquele tempo, o tempo do fim, haveria uma grande separação. Ei, vamos separar aqui trigo, joio do trigo, vamos separar aqui, vamos fazer uma separação. Quem sabe, irmãos, nós não estejamos vivendo tempo semelhante, tempo onde a peneira está passando, onde as motivações estão sendo colocadas em xeque. E a recomendação da palavra do Senhor é a recomendação para que nós vivamos de maneira santa, piedosa, santa e piedosa. Isso é a palavra do Senhor que precisamos viver. Versículo 13. Versículo 13. Todavia, portanto, amados, esperamos essas coisas, empenhem-se para ser encontrados nele em paz, imaculados e inculpáveis. Versículo 11 declara tudo o que será desfeito. Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Viva de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que diz aqui, a recomendação é que você tenha uma vida santa, uma vida separada do mundo, não vivendo segundo os padrões do mundo, uma vida piedosa. Piedade aqui é a qualidade de alguém que tem profunda devoção a Deus, ou seja, de um lado eu sou separado do mundo, de outro lado eu tenho conexão com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Diz também, esperando o dia de Deus, atento, alerta, de olhos abertos, sem dormir, e apressando a sua vinda. Apressando a sua vinda é aquele crente que está cumprindo a missão, que faz o que precisa fazer, faz o necessário para esse tempo que nós vivemos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, termina declarando: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, nesse ínterim, empenhem-se para serem encontrados por Ele. Você vai ser encontrado. A melhor maneira para você, uma pessoa perdida, ser encontrada, sabe qual é? Ela permanecer em um ponto de referência. Se ela ficar se movimentando para lá, para cá, vai ser difícil daquele que o busca achar. Deus está buscando você, não é você que está buscando Ele. A palavra do Senhor já nos disse lá em João 15, versículo 16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Eu que estou procurando por você. O texto que nós escolhemos como tema central do ano fala assim: ó, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é você que procura, não é você que vem adorar, é Deus que está procurando filhos que o adorem
você vai ser encontrado. Para que você seja encontrado, permaneça em uma posição estratégica, permaneça no lugar certo, permaneça na postura certa. É Ele que vai nos conduzir, não somos nós que iremos dar prosseguimento. Pastor, como vai ser a nossa vida agora? Como é que vai ser o futuro? Eu não sei, irmãos, mas eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me, Ele vai guiar, Ele vai orientar, é Ele quem vai nos conduzir. A única coisa que eu posso definir é como Ele me encontrará. Como Ele me encontrará? Como Jesus vai encontrar você? Ele está procurando e Ele vai te encontrar. A pergunta é: como você será encontrado? Será encontrado com aqueles que vivem na obediência, aqueles que mudaram a sua vida, que entenderam o recado, que redefiniram suas prioridades? Ou você será encontrado com aqueles que são rebeldes, desobedientes, que insistem em viver do seu jeito? Como que Deus vai encontrar você?